tarde, amigos da TV 247. Começa agora o programa Léo ao Quadrado com meu amigo Leonardo Stoppa. Léo, hoje é azul, Léo? Fala, Léo. Azul o quê? Não, é preta? Ah, você tá falando da camisa. A camisa é preta. Vou Ah, achando ela aos poucos. coleção de verão Leonardo Stoppa. Tudo bem, Léo? Tudo jóia, Léo. Como é que estão as coisas aí? Muitas saudades de você, cara. Você vai me levar de volta pro São Paulo, Léo? Não, vou trazer aqui uns dias, mas vir de volta pode ser. Quem sabe, né, Léo? Quem E essa sabe? plaquinha do YouTube aí? Ué, essa plaquinha nós ganhamos, né, Léo? Ganhamos quando virou 100 mil inscritos. Demorou, mas chegou. Mas vamos ter também a placa do 1 milhão. Se Deus quiser, chegaremos a 1 milhão, Léo. Camisa, Léo, camisa agora, ó. Serão 4 anos de surpresas, diz aqui o Zé Luiz Lula, sobre o governo Bolsonaro. E a Ida está dizendo que você está lindão, Léo. Ó, a Jennifer não é ciumenta, né, Léo? Não, Léo. A Jennifer não liga pra essas coisas, não. Ela sabe que eu tenho muito amor pra dar. Ah, entendi. Tá certo. Ô, Léo, olha só, o bicho está pegando no escândalo Bolsogate, que é o escândalo lá do Caixa 2 da família Bolsonaro, e também no PSL. O PSL é o partido do Bolsonaro também. Eles estão se pegando lá, a Joyce Hasselmann, o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo chama ela de louca, ela chama ele de marmanjo que age como um bebê, que se acha o machão das redondezas ali. Como é que você está vendo aí essa combustão do PSL, Léo? Da loira do banheiro, segundo o Reinaldo Azevedo, o deputado lá, o Eduardo Bolsonaro, eles estão se pegando no WhatsApp. Ô, Léo, eu decidi montar o meu partido. Você sabe disso, né? Sabia não, Então, Léo? você Você está montando um partido? montei um partido, eu montei o PDD. O que é o Depois de PT? tudo isso, eu cheguei à conclusão que eu tinha que montar um partido, que o bicho tá pegando, eu montei um PDD. Então, todos vocês convidados para se filiarem ao PDD, não tem que pagar nada, não tem nem que mandar, assim, não precisa mandar inscrição também não, mas também não ganha carteirinha, é Partido do Deboche. Partido Porque do Deboche. Partido do Deboche, porque a única coisa que a gente pode fazer agora é rir bastante, não deles, rir dessa turma. Primeiro, deles a gente tem que rir também, porque eles se achavam muito preparados para a política. Eles achavam que entrar nesse covil de cobras e enfrentar essa elite brasileira, enfrentar a imprensa brasileira, enfrentar o poder aeciário, eles achavam que isso seria muito fácil, bastava ganhar votinhos. Agora eles estão percebendo que não. Então, digamos que eles também merecem um pouquinho de atenção do Partido do Deboche. Mas principalmente aquele eleitorado que gritava, chama ele de corrupto, porra. Esse povo aí, eles são meus fregueses por pelo menos 4 anos. Por isso que eu penso que sobrou em mim é lutar pelo exercício da minha livre expressão do deboche. Olha lá, Porque a Bia Duarte está mandando coraçõezinhos para você, diz que quer a carteirinha do PDD. Gente, vamos compartilhar, vamos aumentar o alcance. Aqui muita gente dizendo que você, Léo, é meu deputado. Ô, Léo, olha, vou te falar, hein? Você vacilou nessa eleição passada. Você teria sido eleito deputado pelas Minas Gerais, você estaria representando nosso glorioso estado da Montanhês, né? Mas daqui a 4 anos eu tenho certeza que você vai ser o deputado mais votado de Minas Gerais, Léo. pelo PDD. Pelo PDD. Tá todo mundo aí convidado para participar do PDD, filiem-se. Não tem nenhuma taxa de filiação, não tem contribuição anual. Você só precisa de fazer ginástica facial e também tem que preparar muito a região abdominal, porque rir costuma doer as costas, é por causa da musculatura do diafragma. Então tenham aí consciência corporal nesse sentido, tem que fazer bastante exercício para fortalecer a região do diafragma e tem que fazer também exercícios para fortalecer essa região aqui, manter os dentes sempre limpinhos. É tudo que você precisa para participar do PDD, porque pelo menos nos próximos 4 anos vai ser deboche atrás de deboche. E, olha, por isso que você malha todo dia, né? Eu vou falar uma coisa do Léo que ninguém sabe ainda. A Cláudia está dizendo, desculpem, estou com tosse, coaf, coaf, coaf. O COAF agora é o tema do dia, a gente vai falar bastante sobre o COAF.
Né? O Ray Lula Rousseff está mandando. A Tuxi vem em superchat elogiando a luta da Daphne, da Andrea Trus, da Gisele, da Nani, mas o chat caiu e o que interessa é que essas mulheres estão na luta. Abraços e beijos a todos. O Léo, tudo que você faz sempre com fundo científico, né? Então, por exemplo, sempre quando você gosta, todo mundo, vou falar, você gosta de musculação e tal, aí você estuda a fundo a coisa da musculação, quais são os benefícios aqui e acolá e tal. O Léo, agora que ele é pai da Luísa, ele começou a estudar tudo cientificamente sobre como se desenvolve o cérebro da criança, como que é a educação de filhos, ele vai criar um método científico de educação de filhos, vai usar a filha não como cobaia, porque não é essa a expressão, mas vai tentar aplicar todo o conhecimento para criar um manual científico da educação de filhos. É verdade, Léo, que você vai fazer isso? Ô, Léo, eu achei que seria fácil, mas na hora que a gente. A grande realidade é que a gente quer fazer isso, mas como é filho da gente, a gente quer ficar brincando, quer ficar olhando, então tem que vencer a fase de pai babão, que toda hora que eu pego eu fico olhando, ó, que bonitinho. Tem que vencer essa fase de pai babão para eu começar os experimentos, mas essa era a ideia. Mas por enquanto eu não consegui chegar nessa fase, não. Legal. O Léo, ainda vou contar a história de como nasceu a TV 247, tá? Naquele quarto de hotel, tá? Vamos contar. Pode contar? Hoje não, né? Contar no dia que você estiver aqui no estúdio. Ah, você que sabe, Léo. Pode contar hoje, pode contar no dia também, não tem problema, não. Tá bom. Então, eu vou contar aqui. Eu encontrei. O Léo Stoppa morava na Inglaterra, né? Morava na Inglaterra. E eu queria muito conhecer o Leonardo Stoppa. E eu estava indo para a Espanha. Só que esse voo da Espanha ele fez uma escala na França. Aí falei assim, bom, vamos nos encontrar na França também. Falei, ô Léo, então é o seguinte, eu vou ficar nesse hotel aqui, aí você vai lá, vou reservar também um quarto para você, e a gente combina lá, o Léo foi da Inglaterra para Paris, né? Chique, né? Esse nascimento da TV 247. Aí a gente chega lá no... O Léo chega primeiro no quarto de hotel e fica muito desconfiado. Eu avisei para o Léo, né? Estamos meio sem grana, eu botar um quarto só, 2 camas, né? Mas eu não sei o que, o hotel achou que tinha que botar uma cama só de casal. Aí o Léo chegou mais cedo, coçou a cabeça e falei, ih, caramba, o que é isso aí? Aí falou lá, não dá para separar, não. Aí eu cheguei e contei que era separado, que não era um quarto com... A gente tinha avisado preventivamente, né? Mas o Léo ficou todo cabreiro, mas depois ficou tudo bem, né, Léo? Só que você roncou muito aquele dia, cara, foi impressionante. Ô, Léo, como a Jennifer não liga de eu falar essas coisas, na verdade, o que aconteceu é que o meu lado safadão falou mais alto, né? Porque a menina recepcionista lá do hotel era uma italiana muito bonitinha, e aí ela vai e me levou até o quarto e me apresentou, né? Depois que eu joguei todo aquele chaveco, fiquei batendo papo lá na recepção, uns 20 minutos. Aí na hora que chega lá no quarto, ela já tinha falado, o Leonardo Atucci vai chegar a que horas? Ah, ele chega mais tarde. Na hora que chega lá no quarto, depois de eu ter julgado aquele chaveco de 20 minutos, tem uma cama de casal. Eu pensei, não, tem que limpar a barra agora, senão fica ruim. Falei, não, mas tem que separar essa cama aí, ué, né? Mas foi mais por causa dessa questão do chaveco. Eu não ligava de dormir na cama de casal, não. Eu não tenho esses preconceitos, não. Não, É porque já tinha todo um chaveco anterior trabalhado lá com a recepcionista para ser derramado assim, imediatamente no momento que entrou no quarto. A Ana Luísa está dizendo italiana bonitinha, aliás, a Carolina, né? A italiana bonitinha, cuidado, Jennifer, aqui, ó. E a Ana Luísa dizendo que o Stoppa ficou com medo. Eu só sei o seguinte, que naquela noite eu não consegui dormir, porque o Stoppa roncava demais. Aí eu ligava para minha mulher e falava, porra, eu tô desesperado, o que eu faço? Como é que eu faço? Eu jogo o Stoppa pela janela, né? E aí não tinha jeito. E a Vera, Léo, é que falou assim, não, ela gostava muito dos seus vídeos, e falou assim, não, você tem que chamar esse menino, você tem que chamar o Leonardo Stoppa. Quando a gente estava pensando, então, tinha que chamar o Leonardo Stoppa, então, assim começou o nosso relacionamento, Léo. Na hora que você viu que não dava para dormir, aí você descontou, ligou para ela e falou, olha que você me arrumou aqui. Aí tava igual vibracal de telefone. Você falou, olha aqui que você me arrumou, Vera. Mas você ronca também, tá, Léo? Na verdade, a gente estava revezando o ronco. Existia um ronco contínuo no quarto. Na hora que eu acordava, é porque você tinha conseguido dormir, tinha começado a roncar, e eu acordava.
Aí na hora que você começava a parar de roncar, que eu dormia, eu roncava e te acordava. Então uma coisa eu te garanto, o vizinho não dormiu hora nenhuma. Quarto vizinho não dormiu hora nenhuma. Ô, Léo, vou ler o superchat aqui da Nana dizendo: falem das contas do Mamãe Falei, que foram reprovadas. Ô, Léo, primeiro assim, já é muito engraçado, muito assim, é muito grotesco, né? A gente tem um deputado federal chamado Mamãe Falei, né? Então, o Mamãe Falei teve suas contas reprovadas. A Janaína Pascoal também estava correndo o risco de ter as contas reprovadas. Esse pessoal não fez o dever de casa, não, Léo? O que aconteceu com Mamãe Falei, Léo? Olha, aconteceu que existe essa possibilidade. Aí. Normalmente, você faz o plano de contas na contabilidade, né? Provavelmente ele estava estudando contabilidade, ele fez o plano de contas, deu errado, não fechou o balanço, foi reprovado. Agora, tomou bomba, ficou de recuperação e fica por isso mesmo, não é do PT? É só ficar de recuperação e pedir desculpa. Vem cá, é só pedir desculpa. Manda uma cartinha de pedido de desculpa para o Moro e o Moro manda um perdão oficial, aí ele passa de ano. Fica por isso. Manda um terreno no céu, manda tudo, né? E vem cá, você acompanhava o Mamãe Falei, Léo, quando ele começou o canal dele? Como é que era? O que faz o Mamãe Falei no YouTube? Então, Léo, eu já vi. Eu nunca consegui ver um vídeo completo desses liberaloides. É engraçado que o Kim fez vários vídeos falando de mim e eu conseguia assistir um pedacinho assim de 1 minuto, já entendia o que seria o resto. Aí dali eu fazia o vídeo resposta. Os vídeos que o Kim fez ao meu respeito eu não conseguia assistir completos. A Joyce fez um vídeo me xingando uma vez e eu não consegui assistir até hoje. Sério? Ela já te xingou, Léo? A Loura do banheiro fez um vídeo me xingando. Aí um colega meu falou assim: a Rainha dos Coxinhas fez um vídeo te xingando. Aí a Jennifer falou comigo: aquela Joyce Haas, não sei o que, fez um vídeo te xingando. Aí eu falei: não quero escutar isso, não, não quero perder tempo. Eu não conseguia escutar essas pessoas que tinham esses argumentos liberaloides, porque eu via como argumentos de má fé. Eu tinha uma percepção há uns 2 anos atrás que essas pessoas elas falavam idiotices conscientes que elas estavam enganando as demais pessoas. Depois eu percebi que não, Léo. Eu percebi que existe um grande enganador, que são os think tanks americanos, e eles, na verdade, eles só conseguem fazer esses canais de direita no Brasil porque, primeiro, eles conseguem convencer os liberaloides que que esses milagres econômicos propostos pelo liberalismo vão funcionar. Eu vi o vídeo do Mamãe Falei que eu vi foi a metade de um vídeo que ele critica o Olavo de Carvalho, e ele não critica o Olavo de Carvalho a partir da obra do Olavo de Carvalho. Não, desculpa, ele critica o Paulo Freire. Ele não critica o Paulo Freire a partir da obra do Paulo Freire. Ele critica o Paulo Freire a partir de uma obra que critica o Paulo Freire. Aí eu falei, espera aí, você está falando tudo isso a respeito do Paulo Freire, falando que o Paulo Freire é um doutrinador, mas não, o trabalho do Paulo Freire foi exatamente na consciência contra a doutrinação. Né? Porque o trabalho do Paulo Freire não é contar para uma criança aquilo que a criança precisa entender, é contar para uma criança como que ela vai buscar o conhecimento e produzir o conhecimento na cabeça dela própria. Aí eu fui ver que todo o trabalho desse Mamãe Falei, Kim Kataguiri, tudo na verdade são réplicas de um trabalho que vem dos Estados Unidos. Esse trabalho que vem dos Estados Unidos vem pelo Olavo de Carvalho, vem pelo Heritage Foundation, vem pelo Escola Austríaca, e todos eles são só replicadores. Funciona muito bem porque eles são uma grande família. Todos se compartilham, eles são promovidos pelos maiores, por exemplo, o Bolsonaro promove essa turma. Digamos que assim, o próprio Facebook promove a ideologia liberal, mas na verdade eles acreditam nisso. São bobos que pregam um milagre econômico que é praticamente impossível. Léo, mas se tivessem propondo outra teoria, estariam propondo outra teoria. Não tem nada de autêntico nisso. O Carlos Murak está pedindo para a gente mostrar aqui a plaquinha do YouTube está aqui. A Gisélia que fez essa decoração. Então a gente tem aqui o quadro Lula Livre, do meu amigo Daniel Peixeira, grande cartunista. Aqui a família lá de Pernambuco, que comprou canecas, né? A família Araújo, lá de Feira Nova. E aqui a plaquinha. Então a gente fica nessa decoração. A gente põe a cabeça aqui no meio dessas 3 peças decorativas, Léo. Então esse é o conceito aqui. Tá bom assim como estúdio, Léo? Você que é um decorador de ambientes?
Eu não cortaria a cabeça do pessoal da família. Entendi. Eu ia trabalhar um pouco a câmera para cima, mas agora ficou melhor. Melhorou bastante, Obrigado, Léo. Eu não acho que essa coisa de cortar a cabeça das pessoas é só depois da Revolução, aí vale. Mas não de quem está do nosso lado. Na Inglaterra antiga cortava-se muita cabeça. Saudações da família Araújo de Pernambuco. Fiquei muito emocionado quando recebi essa foto. Foi quando a gente começou a vender nossas canequinhas, né? Eles mandaram com essa faixa aqui, ó. Família Araújo apoia o Brasil 247 e tal. E todo mundo com as canecas, então é sinal de que uma transformação está acontecendo na sociedade brasileira, né? A Maria Cristina está perguntando quando vai ter Pepe Escobar. Falei com o Pepe hoje. O Pepe, eu perguntei se ele estava lá em Paris para falar sobre os famosos coletes amarelos, né? E ele está indo para a Crimeia, né? O Pepe é muito doido, ele roda o mundo inteiro, vai para esses lugares. A Crimeia era aquele negócio que a Ucrânia queria tomar, a Rússia pegou de volta. Então, realmente muito legal, muito interessante. A Nana está dizendo que... tá lembrando aqui, ó, Procuradoria Regional Estadual de São Paulo recomendou a reprovação das contas do Mamãe Falei. Então, podemos ter Mamãe Falei fora da Assembleia Legislativa de São Paulo. Léo, falando em PSL, grupo de WhatsApp, Eduardo Bolsonaro fala assim, agora todo mundo vai ver que a fama de louca dela é real, né? Estava se referindo a Joyce Hasselmann, tida como loira do banheiro pelo Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo fez um vídeo chamando ela de loira do banheiro. E a loira do banheiro dizendo que ele é um marmanjo que age como um bebezão mimadão. Você acha que nessa briga os dois têm razão? Ela é louca e ele é bebê marmanjo? É interessante, né, Léo, que normalmente numa briga a gente espera que uma parte tenha razão e a outra esteja cedendo. Essa é uma briga interessante, por isso que eu acho que nós estamos num momento muito deboche da política brasileira, que nessas brigas ambos têm razão e a gente vai ter muitas brigas ainda dentro das quais todos terão razão, eles vão entrar nesse processo de autodestruição. E esse processo de autodestruição é muito interessante porque acaba expondo a parte escondida dessa podridão e possibilita a gente exercer o nosso livre direito de deboche. Sim, ela é louca, mas mais louca que ela é o eleitorado que votou nela. Ele é sim um bebezão, até porque agora ele é o príncipe, né? Mas ele poderia ser uma pessoa adulta. Mas agora parar para pensar que nós temos um país com amadurecimento tão baixo a ponto de votar nesses bebezões, então eu acho que hoje nós estamos agora começando um processo de amadurecimento social no Brasil. Ele talvez não consiga amadurecer, seja bebezão para o resto da vida. Eu não sei se existe cura para o tipo de loucura da Joyce, que chama-se oportunismo, mas uma coisa é certa, essa sociedade brasileira que elegeu esses elementos, ela tem cura. E é só curando essa sociedade que a gente consegue trazer o Brasil de volta. Então, nada melhor do que expor essas pessoas. É engraçado que um que tinha fama de doido, que era o Major Olímpio, entrou lá como moderador. E nessa briga do PSL, nesse barraco WhatsApp, o Alexandre Frota ainda nem entrou em cena. Hein? Imagina quando entrar o Alexandre Frota brigando com a Joyce, com Mamãe Falei, com Kim Kataguiri. Vai ser uma coisa, Léo, realmente interessante, né? Léo, uma coisa que eu sempre falei, de todos, o mais são é o Daciolo. Ninguém acreditou. De toda essa turma que apareceu aí, aquele que realmente acredita em Deus, aquele mais sensato, o único que você podia confiar nesse lado da história era o Daciolo. Eu falava isso, ninguém dava ideia. Agora tá começando a aparecer as loucuras aí. E você vai ver aparecer, porque agora, Léo, eles são alvo. Olha só, agora eles estão nos holofotes. Você vai ver aparecer muita coisa bizarra, principalmente os evangélicos que acham que a família Bolsonaro é cristã. Então vai aparecer muita coisa bizarra para gerar para a gente subsídios para deboche. Olha que coisa bonita. Subsídios para deboche. Hoje a gente começa a viver um momento de êxtase, aquele momento de pensar o que vem amanhã para a gente rir. Porque por mais que a gente precise concordar que os fatos econômicos vão causar uma depressão muito grande, vão causar um desespero muito grande, eu particularmente, não sei do caso de quem está assistindo, mas eu particularmente vejo da seguinte maneira: eu não tenho nada para perder. Quem vai se ferrar é o dono da van. Quem vai se ferrar é o empresário brasileiro que achou que estava sendo representado por isso. Porque, olha,
Quando a pessoa é economicamente pequena, o tombo é pequeno e para levantar é muito fácil. Simples assim. Para os mais pobres, o tombo é pequeno porque eles não vão perder muita coisa, que já não tem muita coisa mesmo, e para reerguer basta geração de emprego. Agora, para os empresários que conseguiram construir império, entregar o controle do país para essa turma oba-oba, simplesmente porque eles agem em nome de Deus, hoje nós vamos, obviamente, sentir uma dor, que é como se fosse uma dor de bicho de pé por causa das idiotices econômicas, mas a gargalhada do deboche vai ser tão grande, mas tão grande, que eu já estou pensando o que fazer, com toda a sinceridade, para evitar dores nessa região aqui. Porque toda hora vem uma coisa, Léo, a percepção que a gente tem hoje é o que vem amanhã. Que agora eles viraram alvo. A diferença é que o PT foi alvo durante todo esse tempo, mas o PT ficava quietinho. Eles não, eles fizeram muita merda. Queria agradecer a Abadia pelo comentário carinhoso, agradecer também a Maria José, dizendo aqui que os youtubers da direita liberaloide são movidos por dinheiro, e agradecer aqui a Marília Grantham, dizendo, adoro esses dois meninos. Menina, só você, né, Léo? Menina foi bondade sua. Marília, sobre essa questão da implosão do PSL, Léo, o negócio realmente está ficando muito interessante, porque algumas pessoas dizem, não, isso é só uma cortina de fumaça. Não, eles estão revelando um jogo da pesada para atrair o Rodrigo Maia, para fazer presidente da Câmara. Ó, o Baldo está perguntando se a gente viu a explicação do Flávio Bolsonaro na Globo News. Nós vamos chegar lá. Léo, eu queria te trazer o Onyx Lorenzoni. Sabe o Onyx, o do Caixa 2 lá, que disse que pediu desculpas e está tudo bem, está beleza? Ele foi hoje num evento do João Dória, um evento do Lídia, aqui em São Paulo, é o Clube dos Ricos, faz lá um almoço e dá uma entrevista. Aí os jornalistas cercaram o Onyx e perguntaram duas coisas. Uma sobre o Caixa 2 dele, ele falou que está resolvido, que ele já resolveu com Deus. Já resolveu com Deus o problema do Caixa 2. E perguntaram para ele também sobre a questão do COAF, que pegou a movimentação do policial que era assessor do Flávio Bolsonaro. Aí esses caras estão com uma tática que é assim, ele acha que assim, qualquer pergunta pode ser respondida atacando o PT. Eu falei, não, esse é um governo de pessoas honestas, o PT tinha o mensalão, tinha isso, tinha aquilo. E o cara falou, o que isso tem a ver, cara, com 1 milhão lá do assessor do Bolsonaro? Não sei o que, ele foi ficando irritadinho, acabou a entrevista, deu um chilique. Não tá colando mais, a imprensa tá ficando assim, porra, não vai ser levada no bico pelo cara dizendo, não, olha, o cara te pergunta assim, mas e o teu Caixa 2? E o 1 milhão? Não, mas o PT, 10 anos atrás, teve um escândalo. Léo, avisa para eles que agora eles são governo, como você mesmo está dizendo, né? Eu vou te contar uma coisa, Léo. Você acredita que, olha, lógico que não são todos, eu fico impressionado. Ontem, na minha live, tinha eleitor do Bolsonaro já criando teoria para defender o Bolsonaro dessa questão aí do Caixa 2, falando que isso era dinheiro de giro. Peraí, é um dinheiro de giro um pouco alto para o motorista, né? Eu fico pensando, cara, você não tá entendendo. Não dá mais para você defender. Pula fora que você passa menos vergonha. Você não é obrigado a continuar sendo idiota. Agora, essa ideia de que você responde tudo no Brasil simplesmente falando que o PT fez errado no passado, estava funcionando. Eu não sei se vai continuar. Olha, o eleitor do Bolsonaro, antes de acontecer o caso do irmão do Bolsonaro, funcionário fantasma, eles usavam muito mais a frase me chama de corrupto, porra. Depois da Val do Açaí, eles começaram a usar outro tipo de argumento. Mas era tão pouquinho, Lula roubou muito mais. Agora, se os próprios políticos já estão falando isso, a gente vê o que é essa sociedade aí que elegeu o Bolsonaro, né? Tipo assim, então quer dizer que existe uma cota de corrupção. Até onde a corrupção é permitida. E o patamar de corrupção do governo Bolsonaro vai ser assim, nós vamos nos corromper em doses que sejam menores que a corrupção do PT. Então, se eles conseguirem calcular que a corrupção do mensalão foi 10 milhões de reais, eles podem sempre se corromper até 9.999.000. Todas as vezes. Não, mas foi bem menos, foi menos que o mensalão. Aí todo mês eles vão fazendo pequenas corrupções aí de um valor menor que o mensalão e vão julgando isso na cara do eleitorado. Não dá. Não dá, porque agora vocês são governo.
Agora a imprensa quer mamar. Agora vocês vão tomar tapa. Simples assim. Vocês não esperavam que a situação fosse inverter. É isso aí. O mito vai desmoronar. A Isadora Dias está dizendo, como disse o Fernando Moraes, esse governo vai nos deixar mais pobres, mas pelo menos vamos dar muita risada. Léo, sabe o Leonardo Sakamoto? Outro Leonardo, para a gente fazer aqui um Léo ao cubo, ele disse o seguinte, a irritação do Onyx, que na verdade foi um chilique, né, mostra que a tática de atacar o PT e a imprensa tem limites, né? Ou seja, eles acham que é isso que a gente estava falando. Não sei o quê. Ó, vocês foram pegos aí metendo a mão no bolso do cidadão brasileiro. Não, mas veja bem, no passado, ele falou assim, onde estava o COAF no mensalão? Onde estava? O COAF estava agindo, estava atuando, né? Léo, tem um dado mais grave. O COAF sai do Ministério da Fazenda e vai para o Ministério da Justiça. Perguntaram para o Sérgio Moro como é que ele via essa situação do dinheiro movimentado pelo assessor da família Bolsonaro. Sabe o que o Moro falou? Sabe? Eu imagino que o Moro falou que está esperando a cartinha de pedido de desculpa para poder deferir o pedido de desculpa, né? Não, ele não falou nada, né? Ele falou que esse caso não merece comentários. Sem comentários, foi mais ou menos assim. Não comentou absolutamente nada. O mais interessante, a parte mais legal, é que o Moro se exonerou do cargo de juiz. Isso vai desabar e o Moro vai perder o cargo de juiz. Olha, esse governo só se sustenta se o povo continuar alienado. Eu não sei por quanto tempo o veneno do kit gay vai ficar circulando na corrente sanguínea desse povo. Esse governo é muito frágil. Olha, eu vou te falar uma coisa, Léo. O governo anterior foi muito forte, porque com toda a imprensa perseguindo, o governo anterior conseguiu se sustentar muito tempo e conseguiu fazer muitos programas sociais. No momento em que o Bolsonaro cogita a possibilidade de não aceitar o pobre recebendo goela abaixo a reforma da Previdência, ele já leva uma metralhada das elites e já baqueia assim, ó. Olha, a Dilma tomou tiro de míssil, de canhão, de tudo enquanto é coisa e conseguiu segurar por muito tempo. O Bolsonaro, na primeira tentativa dele de desafiar as elites, ele já baqueia e já cai. Porque esse governo, ele vai se sustentar. A gente sabe que ele vai se sustentar. A gente sabe que o que está acontecendo agora é uma chantagem para que o Bolsonaro realmente faça a pauta que ele prometeu para as elites. Mas a gente vê que tem muita coisa pouca. Pega fogo no cabaré, está dizendo aqui o perfil Langs. O cabaré está pegando fogo. E aí é o seguinte, sabe assim, todo mundo daquela zorra total, aquela zorra, pega fogo no cabaré, todo mundo sai correndo, ninguém sabe mais o que fazer, Léo. Realmente, e aqui o Reginaldo Gagalho está dizendo, a loira louca do banheiro versus o filho bebê do Bozo, vulgo palhacinho. Léo, esse governo, cara, sabe o que virou? Sabe aquele reality show A Fazenda? É mais ou menos isso, é a Fazenda ao vivo, Léo. E o povo queria, Léo, porque, olha, pelo número de votos que o Tiririca normalmente tem, dá para ver que o povo queria ter uma experiência, porque o povo perdeu tanto a crença na política, que o povo queria ter uma experiência dessa, uma política totalmente cômica. E uma coisa que eu vou te falar com toda sinceridade, eu acho que dessa forma o povo se sente mais representado, porque o povo gosta tanto de brincadeira, dramaturgia, reality. E essa confusão na política vai acabar divertindo o povo, que o povo nunca viu utilidade na política. E eu acho que agora, com toda sinceridade, qual que foi a utilidade do Bolsonaro como deputado por 28 anos? O que ele fez? O que o filho do Bolsonaro fez durante todo o tempo que ele foi parlamentar? Eles nunca fizeram nada. Agora, eles estão bem mais produtivos. Porque, veja bem, eles já começam a concorrer com o humor da Globo. Pensa bem, em termos lógicos e em termos de produtividade, o governo Bolsonaro, a família Bolsonaro começa a servir a pátria agora muito mais do que o que eles faziam antes. Antes, eles estavam incentivando o radicalismo, incentivando o ódio. Hoje, eles estão fazendo comédia, eles estão fazendo humor. Então, digamos que os Bolsonaro hoje estão mais produtivos, mais interessantes, mais legais. A gente hoje tem uma concorrência para o humor da Rede Globo. Coitado de Praça é Nossa, Zorra Total, tá tudo perdido.
eles ficavam fazendo comentário aqui, dizendo que a gente era Debi Lloyd. Eu e você se lembra disso, né? Fizeram até meme, Léo. Fizeram um meme Debi Lloyd com a minha cara e a sua. Ou seja, tomaram nosso emprego. Porque hoje não tem humorista melhor para o Brasil do que o governo federal. Vamos cair na real. Não, não é só o governo federal que eu falo, não é só o executivo, não. O legislativo, gente, o governo brasileiro, ele nunca vai ser tão interessante para a sociedade como ele vai ser agora, porque vão ser 4 anos de divertimento, é só a gente saber explorar isso. O que nós fizemos, na verdade, foi transformar um cara que criticava a Lei Rouanet, que era um incentivo à cultura, nós transformamos ele no chefe de um grande Rouanet, porque transformou todo o governo numa grande dramaturgia, numa grande brincadeira, numa grande palhaçada. E a única coisa que a gente pode fazer nessa situação é rir. Vamos torcer para as denúncias continuarem para a gente rir. Deixa eu agradecer aqui a Maria José no Superchat dizendo: com tudo isso, o TSE ainda vai diplomar o Bolsonaro antecipadamente. Triste Brasil, triste Brasil. E aí vamos falar um pouquinho do Mourão, né, Léo? O Bolsonaro vai ser diplomado, o Mourão também vai ser diplomado, né? Bom, o que acontece com o Mourão sendo diplomado? Sabe aquele jogo de futebol? O técnico manda aquele jogador ficar na beira do campo aquecendo. O Mourão está aquecendo lá, está lá aquecendo, dobra a perna, puxa, faz a ginástica, alonga. Ontem ele deu uma entrevista para a Miriam Leitão, falou: estou pronto para substituir o Bolsonaro. O Mourão está sentindo que essa turma aí, essa comédia, ela tem limite também, né, Léo? Ela não pode ir muito longe. Vai ter uma hora que o povo brasileiro vai falar: não, peraí, cara, tá, já acabou o Zorra Total, quando é que vai ter governo? Eu não sei, Léo, você já viu alguma pessoa... Eu não estou brincando, eu tô falando sério nesse momento. Vocês já viram alguma pessoa iniciar um protesto ou então fazer qualquer manifestação contra o Tiririca? Não tem. Não tem. Normalmente, as manifestações acontecem contra as pessoas que incomodam, ou as elites. Quando uma pessoa incomoda as elites trabalham a desmoralização dessas pessoas, é o que acontece com os políticos de esquerda, ou quando uma pessoa é muito, digamos que, agressiva, né? Quando uma pessoa faz como Cunha, né, agressivo contra a democracia brasileira, você tem protesto contra ele. Mas você nunca viu na história da política brasileira um protesto contra um político humorista, um bobão. Aquele vereador da sua cidade, que na verdade é um bobão. Eu vou contar para você a história de um bobo. Quando eu morava em Contagem, eu filmava a reunião da Câmara. Esqueci o nome dele, mas é um pastor, obviamente. O cara, eu lembro que uma vez, eu filmando, eu comecei a rir na reunião da Câmara. O cara entrou, ele já tinha faltado 2 reuniões, as 2 primeiras do ano. Aí ele chegou na terceira reunião da Câmara sem saber de nada que estava acontecendo. Pegou o microfone e falou: Deus abençoe a família. Quem é de Contagem vai saber de quem que eu tô falando, eu não lembro o nome dele não. Deus abençoe a família. Fez um discurso evangélico, não falou absolutamente nada sobre o tema e no final falou: eu não sei do que está se tratando essa reunião hoje, mas é muito importante, a Câmara que não sei o que, Deus abençoe a família. Esse cara sempre foi o cara mais inútil do Parlamento Municipal de Contagem. De todo mundo que estava lá, ele era aquele que a gente pode chamar, com perdão da palavra, de fábrica de bosta. O cara que não tinha nenhum valor parlamentar. No entanto, ele já devia estar no 5º mandato. E ninguém nunca saiu às ruas para se manifestar contra ele. Então, quando o político ele incomoda um grupo, aí ele realmente cai. Se é um político de esquerda, ele cai porque incomoda a direita. Se é um político de direita, ele cai porque incomoda o povo. Agora, humorista na política, ele fica até o final, porque ele está divertindo o povo, está divertindo os jornalistas, está divertindo todo mundo. Tá certo, Léo. Olha, aqui, ó, a Margarete falou que é de Contagem, vamos ver se ela sabe quem é esse personagem aí. Aqui o perfil da Missa Merci fala: Léo, quais as chances do processo no CNJ contra o Sérgio Moro darem alguma coisa? Bom, aí eu tenho que perguntar para o meu especialista, não só em assuntos jurídicos, mas também na própria lógica da política, que é o Leonardo Stupa. O que vai acontecer com esse processo do CNJ, Léo? Ué, gente,
Basta a gente pensar, alguém teria coragem de condenar o juiz da Rede Globo, que agora, acima de tudo, ele é ministro do presidente? Não vai dar em nada. Vamos cair na real. Se o CNJ tivesse que fazer alguma coisa contra o Sérgio Moro, o CNJ faria no primeiro evento e evitaria toda a desgraça que aconteceu no Brasil. O CNJ ganhou aumento por causa dessa conjuntura política. Enquanto a população mais pobre está passando fome, as elites estão ganhando aumento com toda essa conjuntura, dentro da qual o Sérgio Moro é um dos protagonistas. Então, por causa do Sérgio Moro, as pessoas do CNJ ganharam aumento. Aí eu pergunto para vocês com toda sinceridade, o que o CNJ vai fazer com o cara que trabalhou para tirar do governo aquele grupo que não queria dar aumento para o CNJ? O Moro é responsável pelo aumento do CNJ. O Moro protege os interesses não da instituição CNJ, mas das pessoas do CNJ. Isso já responde muito bem, não vai acontecer nada. Vamos cair na real. É praticamente impossível sonhar. Olha, estrategicamente, se ainda existe um processo contra a exoneração do Moro, pode ser que o Moro combine dele ser condenado a continuar juiz. Eu não sei sobre esse processo, mas me parece que tentaram isso, eu não sei como é que tá. Pode ser que o Moro, ao perceber a possibilidade do governo Bolsonaro desmoronar, para pular fora, ele combine com o CNJ para ele voltar a ser juiz. Mas não porque ele não queira. Chegou um superchat muito legal aqui do G7, já vou falar, mas antes vou mandar um alô para a Ida. Obrigado pelo carinho, obrigado a todo mundo que está dando mensagens carinhosas aqui para você, Léo, para mim também. Vou ler aqui o comentário do G7 Andrade Sena. Essa divulgação da conta do assessor do F. Bolsonaro tem o dedinho do Temer, não acham? Que o Temer está naquele momento de negociação. Eu não sei se você sabe, Léo, o Temer está torrando uma grana preta, botando de anúncio nos jornais, nas rádios, e a propaganda é assim, o mote da campanha é valeu, valeu. Aí você pega uma página inteira da Folha, do Globo, do Estadão, valeu por ter devolvido o crescimento ao Brasil, valeu por ter gerado milhões de empregos, valeu por ter acabado com o desmatamento. Tudo mentira, tudo fake news paga pela população brasileira para dar dinheiro para a mídia que apoiou o golpe contra a presidente Dilma Rousseff. O Temer está saindo. A Raquel Dodge, procuradora-geral da República, manteve lá as acusações contra ele, Padilha, Moreira Franco, etc. e tal. O Temer quer ser embaixador ou em Roma ou em Lisboa, né? E aí chega essa questão do G7. Será que esse vazamento do COAF sobre o policial, que aparentemente era o cara que pagava as contas da família Bolsonaro, tem o dedo do Temer, Léo? Será que o Temer, como você diria, está sendo muito estratégico nessa hora? É, sem dúvidas, um dos políticos mais estratégicos do Brasil, né? Quando o PGR entregou o processo contra o Temer, você vê que, de acordo com aquela denúncia, o Temer controla uma organização criminosa, né? A denúncia foi recusada naquele momento, mas pela Câmara, né? Dentro da mesma Câmara, o Bolsonaro, a denúncia demonstrava um Temer que controlava uma organização criminosa de proporções gigantescas, um esquema que acontece há muitos anos. Então ele é, sem dúvidas, uma pessoa que, se ele realmente controlava essa organização criminosa, ele sabe para onde iam, né, essas fatias aí do dinheiro público, para onde iam os G10. Pode ser que tenha sido o Temer, sim, não duvide, né, para avisar o poder de fogo que ele tem em mãos. Ou seja, o Temer nunca deve ser subestimado, né? É um gênio aí dessa maldade política ali que predomina em Brasília. Ô, Léo, vamos falar então de um outro tema aqui importantíssimo, importantíssimo. Vou trazer aqui para você a manchete do 247 neste momento, que é: PT pede para a PGR investigar a família do ex-assessor do Bolsonaro. O que aconteceu? Qual é a família do ex-assessor? Vamos dar detalhes para as pessoas agora falando muito sério. Bom, existia o policial Queiroz, lotado no gabinete do Flávio Bolsonaro, deputado estadual do Rio de Janeiro, né? 10 deputados estaduais no Rio foram presos, suspeitos de receber um mensalinho para dar apoio ao governo Pezão. O policial Queiroz tem uma filha, que é a Natália. A Natália lotada no gabinete do Jair Bolsonaro. Bom, os dois foram demitidos no mesmo dia. Por quê? Provavelmente, Léo, eles foram informados por alguém que essa operação contra os deputados
estava chegando perto, né? Eles sentiram o cheiro de queimado, de fumaça, demitiram o policial e demitiram a filha. E agora o Pimenta está pedindo a investigação. Tem um aspecto importante, Léo, que eu queria trazer para você, que é quem vazou para a família Bolsonaro que tinha algo acontecendo, uma investigação sobre o mensalão dos deputados do Rio de Janeiro, e fez com que a família Bolsonaro demitisse tanto o policial quanto a filha dele. De onde partiu esse vazamento? Que é muito sério isso, é muito tão grave quanto o próprio crime em si. Léo, esses vazamentos, obviamente, eles acontecem por causa do nível de relacionamento que eles têm. O detalhe é o seguinte, eu vi um meme hoje, que é até muito interessante, essa questão da transferência do dinheiro para a mulher do Bolsonaro, né? Que o Bolsonaro está numa situação muito difícil, porque se ele admite que o dinheiro é um dinheiro de corrupção que foi depositado na conta da mulher dele, ou seja, ele sabia disso, ele é corrupto. Se ele fala que não sabia de nada, ele é corno. É uma brincadeira, mas mostra muito bem a saia justa que eles estão vivendo nesse momento. Eles têm informantes, eles provavelmente sabiam que isso estava acontecendo, é praticamente impossível imaginar que isso não estava acontecendo, mas a gente pode ter uma situação para manter o povo alienado, uma situação semelhante à do Alicoca, né, de combinar com ele, olha, você vai inventar uma história, né, de que isso aí era um dinheiro que você recebia para isso, isso e isso, e não tem nada a ver com a família Bolsonaro. É possível que isso aconteça, é normalmente o que acontece, porque o cara não ganha absolutamente nada incriminando os Bolsonaro, muito pelo contrário, se ele assumir sozinho, eles estão desesperados agora tentando criar uma história que vai pegar, digamos que para o eleitor do Bolsonaro, qualquer história pega. Né? Se o eleitor do Bolsonaro pode falar que esse é um dinheiro que surgiu lá no banco do nada, que o eleitor do Bolsonaro acredita. Mas eles precisam criar uma história que vai repercutir bem na imprensa. Léo, E provavelmente esse cara vai assumir que não tem nada a ver com o Bolsonaro. Mas vai ser difícil o depósito para a mulher do Bolsonaro. quem completa seu argumento é o Tadeu Teixeira, aqui ó, no Superchat, dizendo é tudo armação do Lula e da esquerda. Na direita são todos íntegros e honestos. Se é dinheiro ilícito, eles merecem. Então não é crime. Eles merecem. O Aécio merece também. O Aécio pegou lá, mandou o primo pegar a mala de 2 milhões. Era merecido, não tem crime aí. Ele fez um aeroporto, mas ele precisa de um aeroporto perto da fazenda dele. Então ninguém se escandaliza com isso. Enquanto isso, Léo, o Lula está preso, mas o Lula, antes, superchat aqui do querido Ray Lula Rousseff, 247 da Silva. O Franz Kafka perdeu a história. O Brasil superou. Viva o povo brasileiro. Somos os melhores. Entendemos, né? Superamos aqui a ficção kafkiana. Valeu, Ray. O Lula deu uma entrevista à BBC, né? E ele disse uma grande verdade, que o Bolsonaro só é presidente porque não deixaram que ele, Lula, concorresse. Sabe o que o Bolsonaro fez? Foi ao Twitter, né? Ele brinca de Donald Trump, ele foi ao Twitter e falou assim, olha, eu só não disputei com o Lula porque ele está preso, condenado por corrupção. Alguém precisa explicar para o Bolsonaro que ele só foi preso, condenado por corrupção para não concorrer. Não é, ele não entendeu causa e consequência, Léo, né? Não é o Lula preso que não pôde concorrer. O Lula não pôde concorrer porque foi preso. É diferente, é o inverso. Hoje eu fico imaginando, com toda sinceridade, eu fico imaginando se o Bolsonaro sabe o que é processo penal. Eu tenho consciência que os filhos dele são formados em direito, mas eu fico pensando, será que o Bolsonaro sabe que no processo penal a matéria jornalística não é prova? Será que o Bolsonaro sabe que existem princípios como na dúvida a favor do réu? Será que o Bolsonaro sabe que um processo tem que ser instruído com provas e não apenas com disse-me-disse? Hoje eu tenho dúvidas se o Bolsonaro sabe disso, porque até então eu achava que o Bolsonaro era um grande jogador, mas como ele foi feito de massa de manobra nesse primeiro momento, e eles estão realmente fazendo com o Bolsonaro como se ele fosse uma peteca, joga para cá, joga para lá, joga para cá, joga para lá, e isso tem contado contra a reputação dele mesmo. Eu imaginava que quando ele fosse eleito, ele obviamente começaria a ser sensato, mas não, ele não tem conseguido ser sensato, o que prova que ele é aquilo que eu achei que era apenas um personagem. Eu acho que ele não sabe dessa causa não, Léo.
Eu acho que não. Eu acho que ele realmente acredita que a Operação Lava Jato foi um processo de luta contra a corrupção e ele acha, provavelmente, que as coisas que ele fez não são corrupção. Né? Essas coisas que foram denunciadas pela esposa dele. Talvez ele pense o seguinte, olha, se eu coloco um funcionário fantasma para receber uma verba de gabinete, isso não é corrupção, porque eu faço jus a esse dinheiro, porque eu sou muito trabalhador. Normalmente, Léo, o hipócrita, ele cria justificativas para ele cometer crimes e fazer coisas erradas. O eleitor do Bolsonaro que comete crimes, ele não acha que ele está cometendo crime, ele acha que ele está reparando uma injustiça que, na verdade, ele sofreu. Quando ele vai na casa de uma pessoa e rouba, ele acha que ele não acha que está roubando, ele acha que ele está pegando uma coisa que era naturalmente dele. É uma psicopatia, eu sei que é, mas talvez essa turma do Bolsonaro não entenda as atitudes deles como sendo atitudes criminosas. Ah, se o cara estava desviando um dinheiro para um caixa 2 na conta do assessor, talvez ele pense, não, mas esse dinheiro era direito meu, porque eu fiz alguma coisa que eu mereço mais do que o meu salário. Eu não duvido dessas coisas, porque o eleitor do Bolsonaro e os bolsonaros, eles falam com uma convicção tão grande de que não são corruptos, que eu acho que eles realmente acreditam que uma mesma coisa realizada pelo PT, quando realizada por eles, não é corrupção. Eu acho que eles pensam isso. Eu acho que eles realmente acreditam que o que fez eles terem um patrimônio incompatível com a renda foi um milagre, ou então um merecimento paralelo. Né? Então, enfim. O Flávio Bolsonaro deu as explicações. Não deu as explicações. O que aconteceu foi o seguinte: ele deu uma entrevista. E aí ele falou: conversei com o Fabrício, que o cara se chama Fabrício Queiroz, né? E aí, bom, o que disse o Fabrício? Não, ele me deu uma explicação bastante plausível. Aí perguntaram, qual foi a explicação? Não, eu não vou contar também qual foi a explicação. Ele vai dar para o Ministério Público, né? Então, realmente, é uma situação muito interessante. Ele fala que confia no assessor, diz que ele deu uma explicação plausível, mas as pessoas querendo uma explicação e ele não explica a explicação. Nesse momento fica muito fácil, né? Porque basta enviar, eu acho errado enviar para o Ministério Público. Eu acho que interessante nesse momento é mandar uma carta de arrependimento com pedido de desculpas diretamente para o Moro para solucionar o problema. Para o eleitorado dele, isso aí está resolvido. Né? Para o eleitorado dele, não, ele me explicou, tá tudo certinho, eu não vou falar a explicação agora não, porque quem tem que saber disso é o Ministério Público, para o PT não prejudicar o nosso trabalho. Ele vai julgar uma conversa dessa. A explicação que todo mundo quer saber é sobre o depósito na conta da mulher do Bolsonaro. Isso todo mundo quer saber. Né? Essa é a explicação que todo mundo quer saber. Sobre a mulher do Bolsonaro, que recebeu R$24 mil, hoje a gente fez um comentário aqui com o Luiz Costa Pinto, jornalista extremamente importante, jornalista pela democracia. Quem quiser saber mais, Brasil247.com/democracia, vai ver quem forma esse grande time, né? E ele falou, olha, o Collor caiu por causa da Fiat Elba, né? Porque descobriram que o tesoureiro PC Farias pagou despesas da casa da Dinda, né? Uma delas era a Fiat Elba. Né? Agora já se sabe que o tesoureiro da família Bolsonaro pagou R$24 mil para a esposa do Bolsonaro. Não é pouco dinheiro. Então ele falou, é meia Fiat Elba. Ele comparou o caso Collor ao caso atual. Faz sentido, né, Léo? Sim, faz sentido. O detalhe é o seguinte, isso mostra um poder de destruição que a imprensa tem, isso mostra um protagonismo dos órgãos que investigam, isso mostra uma coisa muito séria que está acontecendo no Brasil hoje, que é essa utilização de casos de corrupção como chantagem. Obviamente, a parte que nós aproveitamos disso é a parte relacionada ao deboche, é a crítica do eleitor do Bolsonaro, que tinha certeza que ali não haveria corrupção nunca, isso é a parte divertida, mas por detrás das cortinas a gente precisa perceber que já começa a rolar uma chantagem contra o presidente eleito. Essa chantagem que começa a acontecer contra o presidente eleito, ela tem a finalidade de conduzir o investimento do dinheiro público. Infelizmente, por detrás de toda a brincadeira, por detrás dos risos, por detrás de toda a chacota que esse caso traz à tona,
existe um interesse de quem tem essas informações de conduzir o dinheiro público. Aí você vai ver veículos oficiais fazerem mais propagandas na imprensa oficial, porque senão a imprensa oficial começa a divulgar coisas sobre os bolsonaros. E no momento que você começar a perceber que todo o dinheiro público está indo para comprar a imprensa, você vai perceber que não está sobrando dinheiro público para os mais humildes. É aí que o SUS vai pagar caro. Obviamente, nessa brincadeira, a educação pública vai pagar caro. A gente sabe que existe até a ideia aí de ir para o EAD, né? Nessa brincadeira, quem perde é o povo. Conseguem chantagear o presidente da República, o presidente da República aceita chantagens, e quem perde com isso é o povo. Sem som, Léo. Léo, Ainda sem som, Léo. aqui tem muita tela. Enquanto você fala, eu trabalho, aqui eu fico vendo as coisas, vendo o que está acontecendo e tal. Porque o pessoal acha que o nosso trabalho é ficar aqui jogando conversa fora, né, Léo? É tipo assim, abre uma cervejinha e tal, começa a bater papo, pede um queijinho, joga um azeite. Pior, Léo. Para o eleitor do Bolsonaro, a gente não trabalha. Eu comecei uma campanha na internet para eu conseguir montar um computador para fazer minha live, porque meu computador não está aguentando. Aí eles mandaram uma mensagem para mim: vai ter que trabalhar em estopa. Agora acabou a boquinha. Né? Para eles, a gente não trabalha. Claro que para eles, a Joyce trabalha. Para eles, o Danilo Gentili trabalha. Para eles, o Mamãe Falei trabalha. Nós não. Nós não, porque nós não falamos aquilo que eles querem ouvir. Pois é, a gente está aqui só perdendo, só jogando assim. A gente podia estar assim, sei lá, dormindo na rede, mas, enfim. Léo, seguinte, vamos. Peraí, deixa eu tirar aqui um opressor. Tem aqui um opressor que a gente pede para ir assistir o Mamãe Payday, né? Léo, é o seguinte, cara. O Onyx Lorenzoni, perguntado sobre o Caixa 2, ele fala: já me resolvi com Deus. Já me resolvi. Eu falei isso mais cedo, mas você não comentou. Já me resolvi com Deus. É assim, então ele é o juiz dele próprio, a consciência dele, a conversinha. Ele chega assim: Deus, é o seguinte, ó. Peguei 200 mil da JBS, mas beleza, tá perdoado, tá tranquilo, né? Então como é que faz, Léo? Uma super estratégia por detrás dessa grande palhaçada, quando a esquerda percebe uma frase dessa, a esquerda, obviamente, repudia essa frase, as pessoas chegam a arrupiar de raiva, né? Que seria, na linguagem convencional, arrepiar, em Minas, arrupiar. As pessoas vão abominar isso, mas uma coisa que eu preciso falar para você, parte triste dessa história, fora da nossa bolha, na realidade brasileira, que elegeu um presidente por causa do kit gay e da mamadeira, isso funciona. Isso funciona por quê? As igrejas evangélicas, elas doutrinaram os seguidores para os seguidores aprenderem a aceitar os tropeços dos pastores. Normalmente, os pastores donos dessas igrejas, eles são constantemente pegos em casos estranhos. E a única coisa que eles fazem é dizer: olha, foi o Satanás, me desculpe, eu já pedi perdão a Deus. Então, o que ele está fazendo não veio da cabeça dele, é toda uma estrutura de comunicação para manter essa base de eleitores alienado. O que o eleitor pensa? Olha, quer saber de uma coisa? Dentro das igrejas tem muito isso, tá, Léo? O cara era traficante, ele de uma hora para outra converte, foi arrebatado, agora está do lado de Deus, todo mundo bate palma para ele, confia porque ele se converteu. O cara era estuprador, era assassino. Essa estratégia é uma estratégia para manter os evangélicos, para manter a admiração dos evangélicos. Você chega criticando uma coisa fática e ele rebate com a simples frase: já me resolvi com Deus, pedi perdão a Deus, está resolvido. O eleitorado dele aceita isso, por incrível que pareça. O Ray pergunta se a netinha adotiva dele está bem, tudo bem com a dona Luísa, está tudo em paz, tudo sob controle? Graças a Deus, está tudo bem. Obrigado, Ray. O Ray mandou, a Sônia mandou por último aquela uma bolsinha que a gente esquenta no micro-ondas, porque chega, a criança entra em desespero, né? Porque dá uma dilatação por causa dos gases, começa a doer a barriga de uma hora para outra, a gente corre no micro-ondas, esquenta a bolsinha, coloca na barriga e ela fica felizinha. Muito obrigado, Ray, sua netinha está aqui, tranquila.
graças a Deus. Agora ela está deixando a gente dormir pelo menos de 20 em 20 minutos. Não, a Alice está dizendo que ela está arrupiada de raiva dos bozos. Arrupiada. Então, a Alice... Só se for mineira, senão tem que ser arrepiada. Não. Ô, Léo, você vai dar uma aula de mineirês ainda. Um dia a gente vai fazer um programa só para ensinar o pessoal a falar mineirês. Combinado? Léo, outro dia eu falei um monte de palavra em mineirês. Outro dia, mais uma. Outro dia é daquelas palavras em mineirês que até o mineiro acha engraçado. Teve uma vez que um colega meu, mineiro, estava conversando com outro mineiro, que é o Alexandre, conversando com o Mirto. Mirto é a forma mineira de falar Milton. Pode. Aí o Mirto vai e solta. Olha, outro dia o Alexandre não aguentou. E o Alexandre também não existe em Minas, é Lixandre. Então, Lixandre, na hora que escutou Mirto falando outro dia, ele caiu na gargalhada. Então, outro dia é daquela palavra mineira que até os mineiros acham engraçado. É igual o ônibus, que é o ônibus, né? Ônibus. Tem ônibus. Bom, o Zé Arlindo está dizendo o seguinte: será que se seguir o dinheiro se chega ao assassino de Marielle Franco? É uma questão importante, porque muita gente também comenta da ligação das milícias com a família Bolsonaro, né? Evidentemente. E o Bolsonaro foi um dos únicos políticos brasileiros que não se solidarizou a Marielle Franco, que é uma coisa assim realmente inacreditável o que aconteceu, né, naquele episódio, a reação do Bolsonaro a isso. Ô, Léo, eu queria te trazer uma questão, vamos segurar um pouco mais o Léo ao quadrado. Pessoal, muita gente assistindo, queria agradecer a todos, porque tenho aqui mais um capítulo da Fazenda, Léo. Chegou mais um capítulo. Vazaram para a gente um capítulo antecipado da série A Fazenda, que é o governo brasileiro. Posso ler para você o capítulo? Spoiler, solta aí. Vou soltar, então, um novo capítulo da série A Fazenda. Antes, vou agradecer a todo mundo que está vendo aqui. Vou pedir as inscrições no canal, compartilhamento. Quem puder ser assinante da TV 24, no Brasil 247, brasil247.com/apoio, vai estar apoiando a mídia independente. Quem puder ser membro do canal também nos ajuda muito. Muitos aqui já são membros. Agradeço, é só do lado lá do inscrever-se, ser membro, né? E também, evidentemente, né, vocês nos ajudam muito nos compartilhando e divulgando os conteúdos. A Joyce Hasselman, spoiler, agora é o capítulo da Fazenda, né? Apareceu mais um WhatsApp trocado no grupo da extrema-direita, que é o PSL. Joyce Hasselman, inclusive, Léo, que recebeu uma cabeça de porco em casa, dizendo que ela seria assassinada, e a ameaça veio com uma cabeça de porco, né? Bom, aqui, olha, ela falou o seguinte, aqui, ó. Depois de uma troca de farpas que durou o dia inteiro, Joyce voltou a se indispor com o filho do presidente eleito, Jair Bolsonaro. 2 pontos. Abre aspas. Eduardo, não admito nem te dou liberdade para falar assim comigo, ou escrever algo nesse tom. Não te dei liberdade pessoal nenhuma. Portanto, ponha-se no seu lugar, né? Ponha-se no seu lugar. Isso porque o Eduardo disse que a fama de louca dela ia crescer ainda mais. Ou seja, a Joyce está enquadrando o menino Bolsonaro. Não sei se ele é o 03, o 04 ou o 02, Léo. Olha, o mais engraçado foi a história da cabeça de porco em casa. É muito simbólico isso, né? Eu sou do tempo ainda que para resolver esse tipo de problema eu botava o nome da pessoa na boca do sapo e costurava. Resolvia mais que a cabeça de porco. Na feira onde o pessoal compra coisa de feijoada, tem cabeça de porco também? Eu não sei, Léo, eu não sei como é que essa pessoa da cabeça de porco conseguiu uma cabeça de porco para fazer esse ato aí de ameaça simbólica, extremamente simbólica. A Joyce deve ser muito engraçado. Imaginar ela recebendo a cabeça de porco. A cabeça de boi devia ser mais, com os chifres, devia ser um treco mais agressivo, né? Aquela cabeça de... só a caveira, assim, da cabeça de boi. Mas esse treco da cabeça de porco deve ter um outro sentido, além de ser o sentido também da morte, né? Deve ser, na verdade, que o cara mandou para ela uma espécie de, sei lá, de affair, alguma coisa assim. Não sei qual que era a intenção da pessoa. Talvez não era ameaça de morte. É que estão chamando ela de Peppa Pig também, Léo, tem esse apelido. Bom, deixa eu agradecer o Zé Luiz Lula, que se tornou membro do canal. Membro do canal também, muito importante, né?
E a gente está investindo muito aí na expansão do canal no YouTube. Léo, deixa eu trazer mais aqui um capítulo, deixa eu ver onde é que está aqui a história. Está aqui, ó. Olha só, olha o Bolsonaro agora, né? Léo, olha a explicação, surgiu a explicação. A Operação Uruguai do Collor, né? Ele está dizendo que o ex-assessor do Flávio Bolsonaro tinha uma dívida com ele e por isso pagou os 24 mil reais à primeira-dama. Meu Deus do céu, Léo. Só vai enrolando essa história. Dívida de quê? Né? Se ele era um... Mas aí você falou tudo, Léo. Você falou tudo. Olha, tudo bem, aqui no mundo real, você não precisa comprovar nenhum tipo de entrada de recursos na vida real, porque eu ganho tão pouquinho que ninguém vai me investigar e perguntar. Aqui, aqueles 10 contos que entrou nessa conta é o quê? É doação. De vez em quando as pessoas mandam. Mas são 24 mil reais. A Receita tem que correr atrás para entender. Não, é uma dívida de um pagamento de um bem, tem que ter tido a transação de um bem. É um carro, é um Fiat Elba que foi transferido. Tudo bem, se tiver uma transferência de propriedade de um veículo na mesma data, tá legal. A gente sabe que não vai acontecer nada. A gente sabe que essa é a explicação para ele manter popularidade. Ninguém vai levar esse caso adiante. É só uma demonstração das elites que elas têm controle sobre o presidente. E uma demonstração para o presidente que ele está passível de ser processado. Eles podem levar a esposa dele, que não tem foro privilegiado, para a cadeia. Isso é só uma chantagem. Mas mostra muito bem. Esse tipo de explicação não costuma terminar bem. O Collor, quando estava acostado, apareceu dinheiro para o Collor, ele arrumou um grupo de empresários amigos que montaram a Operação Uruguai. Tudo virou um empréstimo e tal. Não sei se ele vai conseguir emplacar essa história, não. Agora, Léo, o que é muito engraçado esse negócio está acontecendo antes da posse. Né? Será que eles vão diplomar o Bolsonaro e já fazer o processo de impeachment no dia seguinte para o Mourão assumir? Acho que não, Léo. Eu acho que o Bolsonaro é a vítima das pautas malignas. Ele foi a pior coisa. O Bolsonaro tem que decidir. Se ele quiser entrar para a história como o pior presidente da história do Brasil, se ele quiser tomar o lugar do Collor, ele vai aceitar essas chantagens e vai assumir a presidência e vai julgar as pautas antipopulares sobre o povo. Se o Bolsonaro quiser tentar ser presidente sem passar por isso, ele já mete o pé na barraca, trai as elites e começa a governar para o povo e tenta fazer através de popularidade. Porque se ele fizer através de popularidade, pode ser que ele consiga, inclusive, neutralizar o poder aeciário. Se ele levantar uma popularidade muito grande fazendo pelo povo, ele pode neutralizar o poder aeciário, lembrando que a instância máxima do poder aeciário não precisa nem mandar um jipe, é só mandar um soldado e um cabo. Ele está numa saia justa, por quê? Pelo que parece, as elites estão pressionando para fazer com que ele aceite as pautas antipopulares. Se ele aceitar as pautas antipopulares, ele vai perder a única coisa que ele tem. De tudo, a única coisa que ele tem é a popularidade. Mais nada. Ele não tem tradição nas elites, ele não tem força política, ele não tem absolutamente nada, ele só tem popularidade. Se ele chuta a popularidade, ele perdeu tudo. Aí depois das pautas bomba, Mourão assume. Para resumir e fechar a história, as elites estão colocando o cabresto no presidente eleito, né, Léo? Exatamente, chegou aí aquilo que eu falei durante todo esse tempo. Bolsonaro seria simplesmente mais um a realizar os desejos das elites e dos políticos corruptos. Ou seja, nada mudou. É só a continuidade do governo Temer. É o que eu falei durante todo esse tempo, continua a mesma coisa, as coisas continuam sendo vendidas, a corrupção agora deixa de existir porque ela foi descriminalizada, é bem diferente. Antes, a corrupção, ela existia porque ela era um ato criminoso. Agora, ela torna-se descriminalizada, ela é passível de perdão. Eu já me desculpei com Deus, tá resolvido. A diferença básica agora é essa. E hoje, como não existe mais aquele Ministério Público que consegue provar coisas com teorias que são importadas de Marte, aquele mesmo Ministério Público que, quando persegue o PT, ele consegue criar teses através de PowerPoint e companhia limitada, nos casos do Bolsonaro, ele não vai investigar
nem o caixa 2 de campanha, nem o caixa 2 do assessor, nem a transferência para a esposa, absolutamente nada. Simples assim. Agora, Léo, deixa eu perguntar uma coisa. Como que um assessor do filho do Bolsonaro teria uma dívida de 24 mil reais com o Bolsonaro? Dívida grande, né? Dívida grande. Quando você pensa... Você me emprestaria 24 mil reais, Léo? Pra eu ficar te devendo 24 mil reais? Dinheiro salgadinho, não é? Fala a verdade. Aí você até coçou a cabeça, tá vendo? Eu sei que não. É meio difícil conseguir um empréstimo. É meio difícil conseguir um empréstimo desse. Eu vou falar com toda sinceridade. Não é fácil assim, não. Se eu tivesse, eu não saía emprestando para os outros assim, não. Léo, a gente precisa terminar o programa, que daqui a pouco tem Boa Noite 247. O bicho está pegando aqui. Ó, tem uma voz do além. Léo, fecha esse áudio, Léo, pelo amor de Deus. Fechou? Ô, menino bom esse Leonardo Stoppa. É para ter sua voz 2 vezes, Léo. Léo, tem um cara mandando a gente trabalhar. Olha só, Léo, a gente está aqui há 2 horas ralando, 1h30. Bom, muito obrigado a todos. Precisamos encerrar essa live para a gente trabalhar, né, Léo? Agora o Léo vai começar o emprego dele. Eu vou também para o meu emprego. E aí a gente para dessa zoeira aqui, Léo. Muito obrigado a todos. Bom fim de semana, Leonardo Stoppa. E a gente volta na semana que vem. Eu volto já fazendo Bom Dia 247. Amanhã tem Boa Noite daqui a pouco. Léo, encerra aí, vai. Valeu, Léo. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Volto às 10h30 no canal Leonardo Stoppa. Aí eu tô fazendo... Oi? Não vai trabalhar, não. Mas nem 10h30 eu posso fazer um programinha, não, Léo. É trabalho, também tem que ser 24 horas por dia, porque 10h30 da noite eu recebi gente lá falando, vai trabalhar. Peraí. E se eu tiver trabalhado de 6 horas da manhã até as 10 e tomei um banho e vim para cá fazer meu programa? Não pode, não? Não, vai trabalhar mais. Isso é. Assim, enquanto tiver o músculo do corpo mexendo, você tem que trabalhar. É mais ou menos assim. Enquanto estiver respirando, tem que trabalhar. Peraí. Mas tem 23 horas e 58 minutos que eu estou trabalhando hoje. Não pare os 2 minutos finais. Trabalhe as 24 horas por dia. Ninguém vai mandar o bobão do William Bonner trabalhar, né? O pessoal acha que está trabalhando lá. Ele fica só lendo o negócio que vai passando na frente dele. O pessoal acha que aquilo é trabalho, pelo amor de Deus. Léo, no sentido marxista talvez seja, porque como o William Bonner não tem a livre convicção de jornalista, ele está lendo aquilo que o patrão mandou ler, então talvez se encaixe mais no conceito de trabalho do eleitor do Bolsonaro, porque ele tem um patrão, e aquele patrão manda ele tomar uma atitude, leia o teleprompter. E ele lê o teleprompter que o patrão mandou. Talvez seja essa a diferença do trabalho que eles pensam. Se o trabalhador puder pensar, ele deixa de ser trabalhador e passa a ser vagabundo. Valeu, Léo. Valeu, Léo. Boa noite, 247, daqui a pouquinho, gente. Obrigado, até mais.